Olá, olha, a gente está com um material de estudo aqui que é, assim, um verdadeiro mapa da mina para quem está na luta por alguns dos concursos mais concorridos do país. Auditor fiscal, analista em finanças públicas, só cargo de alto nível. Exato. E a nossa missão hoje é mergulhar nesse mapa para decifrar o código da prova de língua portuguesa, que, vamos combinar, muitas vezes é o que define o jogo, né? Com certeza. E o mais interessante desse material é que o foco dele é uma banca. Uma banca específica, a famosa CESP, que hoje é a Sebrasp. E isso muda tudo. Muda tudo, porque não é só sobre saber gramática. É sobre entender como aquela banca pensa, quais são as pegadinhas preferidas dela, sabe? É quase uma engenharia reversa da prova. Exato. É menos sobre decorar regra e mais sobre aprender a jogar o jogo deles. Ok, então vamos desvendar isso? O nosso plano aqui é começar pelas pecinhas que conectam tudo, os conectores. Preposições e conjunções. Isso. Depois a gente passa por uns verbos que são campeões de confusão e, por fim, vamos analisar na prática com questões reais para ver como a teoria funciona. A ideia é extrair as estratégias que fazem a diferença na hora H. Então vamos lá. Começando com algo que parece super inofensivo. As preposições. Eu sempre vi como a cola da frase, algo que a gente usa meio no automático. Mas o material aqui trata elas como um campo minado. E o perigo é justamente esse, essa aparente simplicidade. Aham. A gente usa tanto que acha que domina, mas a mesma preposição, tipo a preposição de, pode ter um monte de significados. É o contexto que vai dizer tudo. Dá um exemplo prático. Claro, se eu falo, o copo é de cristal, esse de indica a matéria. Se eu falo, ele morreu de fome, o de indica a causa. Certo. Agora, se eu falo, eu vim de São Paulo, já indica a origem. A banca pode pegar uma dessas frases e, numa questão, pedir para trocar por uma outra expressão que só faria sentido em outro contexto. É um teste de sensibilidade ao significado. E aí o material trouxe uma distinção que para mim clareou tudo. A ideia de preposição relacional versus nocional. Basicamente, umas são obrigatórias e outras são... Acessórias, né? É uma ótima maneira de ver. As relacionais são exigidas pela regência. Em eu preciso de ajuda, não tem escolha. O verbo precisar pede o de. Não dá para tirar. Não dá. Se tirar, a frase fica errada. Agora, as nocionais, elas adicionam informação, uma circunstância. Pensa na frase, ele caminhava. Tá completa, gramaticalmente correta. Sim. Mas eu posso adicionar, ele caminhava na praia. Esse na praia indica o lugar. Eu poderia tirar e a frase continuaria correta. A banca ama isso. Porque ela pode perguntar se a retirada daquele termo prejudica a correção gramatical. Exato. Ela pode perguntar se tirar com os amigos de ele caminhava na praia com os amigos causa um erro. E a resposta é não. Causa uma perda de informação, claro, mas não um erro gramatical. É nesse jogo que muita gente boa acaba caindo. Entendi. Ok, se com as preposições que conectam palavras, o buraco já é mais embaixo, imagino com as conjunções que conectam orações inteiras. A principal armadilha aí é a substituição, certo? Sem dúvida. A habilidade número 1 que a Sebrasp testa com conjunção é substituir uma por outra mantendo sentido. E para isso não tem atalho. Tem que conhecer as famílias de conjunções. Famílias, como assim? As causais, as concessivas, as finais. Pensa numa frase. A reforma foi aprovada uma vez que houve acordo. Uma vez que é causal. A causa da aprovação foi o acordo. Certo, faz sentido. Aí a banca sugere trocar por à medida que houve acordo. Parece parecido, mas... Muda tudo. completamente. À medida que indica proporção. A ideia passaria a ser que a reforma foi aprovada aos poucos, conforme o acordo avançava. Destruiu o sentido original. É uma mudança de lógica, não só de palavra. Exatamente. Por isso o material insiste tanto, tem que ter os grupos claros na cabeça. As causais, por quê, já que, visto que. As concessivas, que são aquelas que quebram uma expectativa, tipo, embora, ainda que. Embora estivesse chovendo, ele foi à praia. Perfeito. E as finais, de objetivo. Para que, a fim de que. Saber que para que não pode ser trocado por porquê é o básico para sobreviver.
Ok, conectores entendidos. Agora vamos entrar numa área que para mim é pura areia movediça, os verbos. E a primeira regra que o pessoal sempre tropeça, segundo o material, é o uso do verbo haver, indicando tempo. É um clássico. É muito comum ouvir "fazem 10 anos que não o vejo". Super comum. Mas na norma culta é um erro grave. Verbos como haver e fazer, quando indicam tempo que passou, são impessoais. Ou seja, não tem sujeito. Isso. E se não tem sujeito, ficam sempre no singular. O correto é faz 10 anos. Sempre. O tempo não faz no plural. Ele simplesmente passa. É uma regra que a banca cobra sem dó. E vale o alerta do verbo ter também, né? Tem muitos anos que estudo. Nem pensar. Isso é marca de oralidade, de linguagem coloquial. Na prova, tem que ser evitado a todo custo. Certo. Essa do haver é clara. Mas aí o material entra numa área mais cinzenta para mim. A diferença entre tem registrado e vem registrando. Sinceramente, na prática, não é a mesma coisa? É uma ótima pergunta. E a banca se importa com isso porque testa a percepção de nuances. O Brasil tem registrado queda na inflação, isso é o pretérito perfeito composto. A ênfase é na repetição de um evento até o presente, quase como um balanço do que aconteceu até agora. Entendi. Tipo um resumo. Isso. Já o Brasil vem registrando queda na inflação, usa uma locução que dá uma ideia de processo, de algo que está em andamento, uma trajetória contínua. Aham. A boa notícia, como o material mostra numa questão, é que em muitos contextos a banca até aceita as duas formas, porque as duas são formais. A diferença é só de enfoque. O perigo é se o texto original descreve claramente um processo, e a opção de reescrita transforma aquilo num fato já concluído, aí altera o sentido. E falando em precisão, tem um detalhezinho que é quase uma armadilha visual. O acento em vem e vem. Essa é fatal, porque é pequena, fácil de passar batido. Mas a regra é pura concordância. Sujeito no singular, verbo sem acento. O ministro vem. Certo. Sujeito no plural, o verbo ganha o acento circunflexo para marcar. Os ministros vêm. É só pensar que o plural precisa de um algo a mais, aí ele ganha o chapéu. É um erro que a banca não perdoa. Tudo isso na teoria é ótimo, mas é na prática que a gente vê como a banca é implacável. Vamos pegar os exemplos das questões que o material destrincha. A primeira era sobre o tal do economês. Isso. O texto discutia esse jargão dos economistas e a questão de interpretação não era sobre a definição da palavra, mas sobre a tese do autor. E qual era a tese? Não era criticar o jargão. Era defender uma espécie de alfabetização econômica. O argumento era, se a economia afeta a sua vida, seu emprego, seu dinheiro, você precisa ter o mínimo de ferramentas para entender a língua em que essas decisões são tomadas. Ah, então a banca testava se o candidato captou essa defesa da democratização do conhecimento. Exatamente. E não uma simples crítica à linguagem difícil. E essa ideia de entender o idioma se conecta com outra questão de reescrita, que era pura sutileza. Tinha que substituir a expressão à primeira vista. Exato. À primeira vista passa uma ideia de impressão inicial, análise superficial. A única opção que mantinha esse sentido era a princípio. E as outras eram iscas, né? Iscas perfeitas. Tinha por princípio, que significa por convicção, sou contra a corrupção por princípio. Totalmente diferente. Outra era de antemão, que significa antecipadamente. Eu já sabia o resultado de antemão. Nenhuma servia. É um teste de dicionário mental mesmo. E o material ainda aponta que, no meio disso tudo, eles esconderam um erro clássico de regência com um similar com. Sim, é uma tática. Misturar erro de sentido com erro de gramática para confundir. A norma culta pede similar a ou similar ao, nunca com. Quem estava atento, mesmo na dúvida do sentido, já eliminava essa alternativa. Mas o exemplo que para mim mostra o nível de detalhe absurdo que eles cobram foi o da pesquisa PISA sobre educação financeira. Esse é cirúrgico. A afirmação era algo como quase metade das crianças e dos adolescentes brasileiros tinham conhecimento financeiro baixo. E estava errada. Erradíssima. E por vários motivos sutis. Primeiro,
O texto original não falava de crianças e adolescentes. Falava especificamente de adolescentes brasileiros de 15 anos de idade. Generalizar foi o primeiro erro. Nossa! Segundo, o texto dizia mais de 45%. A afirmação usou quase metade. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Para um auditor fiscal, a diferença entre mais de 45% e quase 50% pode ser de milhões, né? Claro. A banca não está testando só português ali. Está testando rigor analítico, atenção ao detalhe, competências do cargo. Essa exigência de precisão me leva direto para a parte do material que eu mais gostei, que é quase uma sessão de inteligência competitiva. O dicionário secreto da Sebrasp. Ah, essa parte é uma ferramenta poderosíssima. Porque revela que a prova não é só sobre saber português. É sobre saber o português da banca. É um dialeto próprio. Um dialeto, boa. E saber essas palavras de antemão é uma vongagem enorme. Por exemplo, a palavra imperioso. Não é algo que a gente usa todo dia. Exato. Imperioso significa urgente, premente. É imperioso que as medidas sejam tomadas. Outra do dicionário é prescindir. Essa é difícil. Significa dispensar, abrir mão de algo. O contrário, imprescindível, a gente usa muito. Mas o verbo a banca adora. Diante das provas, podemos prescindir do depoimento da testemunha. Ou seja, o depoimento não é mais necessário. E óbice. Essa parece nome de personagem de ficção. E significa simplesmente obstáculo, impedimento. A falta de recursos foi o principal óbice, a conclusão da obra. Corroborar também aparece sempre. Essa é mais comum. Confirmar, reforçar uma ideia. Isso. Os dados da pesquisa vêm corroborar a tese do autor. E tem uma dupla que é chave em textos administrativos: tempestiva e intempestiva. Ah, sim, dentro e fora do prazo. Exato. Tempestiva é uma ação feita dentro do prazo legal. Intempestiva, fora do prazo. Entender isso pode ser a chave da questão inteira. Então, juntando tudo isso, a grande sacada é que não basta ser um bom falante de português. É preciso se tornar um decodificador do estilo, da lógica e do vocabulário da banca. No fim das contas, tudo se conecta. A compreensão profunda da função dos conectores. Ela define a lógica da frase. Certo. E essa lógica é o que está em jogo na reescrita. E para reescrever bem, você precisa de precisão cirúrgica nos verbos e, claro, dominar o vocabulário que a banca valoriza. É um sistema. A grande lição que fica para mim é que nesse universo dos concursos não existe sinônimo perfeito. Cada palavra tem seu peso, sua função exata. E a aprovação está em saber pesar cada uma delas com a precisão de um joalheiro. Sabe, analisar tudo isso me deixa pensando uma coisa. O material é brilhante em ensinar como jogar o jogo, como decifrar o código para ser aprovado. Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, ele expõe o quanto essa comunicação técnica, seja o economês do texto ou o juridiquês de um edital, pode se tornar uma barreira. A gente estuda tanto para decifrar esse código, mas isso levanta uma questão maior. O ideal não seria que a comunicação pública fosse, por padrão, mais clara e acessível para todo mundo? Fica a reflexão sobre essa linha tênue que separa o rigor técnico, que é necessário, e a exclusão que o jargão pode muitas vezes acabar causando.